Ó, que aquele louvor espírito enche a minha vida, amém? Se não for o melhor de voz, é de coração, né? Porque não tem sido fácil. Hoje atendi muita gente, amém? Esses dias eu tenho orado por muita gente, em nome de Jesus, amém? E trabalhando também, né? Porque a gente também trabalha, né? Bastante, amém, irmão? O pastor também trabalha bastante. Parece que não, mas por isso que dá um estresse, né? Mas vamos adorar o Senhor nesta noite. Adore Jesus, Senhor. Jesus é Espírito, aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o teu ser, as minhas mãos, Espírito, enche a minha vida, o meu ócio, enche do poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero eu vou te adorar, meu coração eu quero derramar, pois eu estaria diante do teu altar. As minhas mãos, levante as mãos para adorar a Deus. Quando você levanta as mãos, você está reverenciando a Deus. Eu vou te adorar, meu coração eu quero ter. Obrigado, Senhor, diante do teu altar. Minhas mãos eu quero. Levanta tuas mãos, você vai sentir um som aí, aleluia. Eu vou te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, estava de joelho, aleluia. As minhas mãos eu quero. Levanta as mãos para ele, aleluia. Deus aqui, eu te adoro, aleluia. Eu vou te adorar, meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos lembram quando lá embaixo o poder de Deus era tão grande que as pessoas chegaram, vocês chegaram a ouvir, os jovens tiveram, né, que Deus curava câncer, AIDS, paralítico, angústia, ele chegou, quem cantar passou e vai começar de novo, porque quando vem as lutas, tribulação, o Senhor vai apertando, vai funilando, aí de repente a Bíblia diz que ele faz dos seus anjos lá dentro e seus ministros na varanda de fogo. Depois do processo vem poder, depois do processo vem unção, aleluia, bendito o nome de Jesus. Vamos adorar o
Senhor com os louvores conhecidos. Eu sempre costumo fazer esses mesmo, é prático, mas isso está na minha adoração, meu Deus, e você também vai cantar, vai louvar junto comigo, amém? Aleluia, aquele perto que ela está, amém? Porque tem circunstância que é difícil adorar a Deus, amém, irmão? Se adorar a Deus com o bolso cheio, com saúde, sem problema, é fácil, né? Quero você adorar a Deus, abandonado, às vezes sem dinheiro, às vezes doente, aleluia. Mas o verdadeiro adorador, ele adora, aleluia. Eu vou adorar, eu disse para Deus, eu vou adorar, tu queres estar junto a Deus, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim. Isso aí eu estava na casa da pessoa olhando para um jovem. Quero te ofertar. Por que o inimigo quer derrubar de todo jeito? Porque tem muitas almas lá para Jesus, mas ainda é pouco, eu sei. Se eu levantei as mãos para abençoar o povo, aleluia, não parar aqui. Não sou apenas servo, a Deus estava batizando com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, janela, declarando a sol. Não importa a circunstância, não importa a circunstância, adorarei. Aí eu estava no congresso de Paulínia, somente a ti, Jesus. Até o prefeito da cidade estava recebendo a minha oração, aleluia. Tu quer estar junto aos meus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que é você nessa noite, aí adora a Deus. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu vi, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu não sou apenas servo, Jesus, seu amigo me tornei, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Eu chamo do seu poder, Pai. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha aí, olha aí. Não importam as circunstâncias. Olha aí, olha aí. Adorarei. Oh,
somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, somente a ti, Jesus. Oh, aleluia, somente a ti, Jesus. Aplauda ele, igreja, nessa noite, aleluia. Aplauda, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era lá embaixo, a enchente veio e levou tudo que eu tinha. Nenhuma da minha família falava comigo. E eu ficava todo dia na igreja, ia para os cultos todo dia. Não tinha um terno, não tinha nada, nem dentadura eu tinha, hoje não tem, graças a Deus. Era tão difícil, irmão. Não tinha, mas ninguém falava comigo. E eu ficava o dia inteiro orando, e todo mundo dizendo que eu estou louco. Mas a Bíblia diz, para que o mundo que se perde concubia, mas a sabedoria de Deus, aleluia, é mais sábia do que o mundo, aleluia. E a sabedoria de Deus, ela está acima, e é loucura para o mundo. E muitas vezes meu irmão, as pessoas achavam, ele está louco, falava com meu irmão, ele pirou de vez o dia inteiro orando. Irmão, eu não tinha nem o que comer, as coisas, nada, e muitas vezes não sabia o que ia fazer. Mas eu tive experiências com Deus um dia. E ele mandou um cortejo, eu tive vontade de comer um panetone. Todo mundo ia comprar em outros lugares, eu vendia uns guaraná, veio umas coisinhas para sobreviver. Todo mundo gastava no lugar e passava por mim. E todos que oravam por um emprego, empregado, né, e eu, né, não trazia uma oferta, não me ajudavam. De repente chegou um rapaz e teve uma visão. E ele viu, amém, uma multidão, milhares de anjos à minha volta. E ele tinha o dom da visão, ele era um servo do Senhor. E aí ele disse, eu estou vendo aqui milhares de anjos, é um cortejo, Deus está aqui. E começou a adorar, irmão. Daqui a pouco ele foi embora, demorou uns 15 minutos. Chegou um monte de carro, amém, irmão? Com comida, com roupa, 35 camisas, 200 gravatas, comida à vontade, bolacha, chocolate, amém? Dinheiro, amém, irmão? Eu fiquei com aquele monte de caixa de Deus assim, aleluia, não? E Deus, aleluia, manifestou a sua glória. Então não é de agora que eu tenho sofrimento, que eu tenho perseguição, que eu tenho problema, não, amém, irmão? Já faz muito tempo que já vieram para bater, já vieram para espancar. Quando eu saí evangelizado, quando soltaram o cachorro, quantos homens musculosos, grandes, parou na minha frente para me espancar, né, irmão? Para bater em mim, para me calar, mas só que ele não pode me calar, aleluia. E teve um dia que a enchente levou tudo, irmão. Deu tudo aquilo, todo mundo está ligando para cá para ver se a enchente atingiu aqui, mas Deus tem guardado, né? Nunca mais deu. E aí ligaram para mim, o Gil estão ligando, mas irmão, eu estava cantando louvor, eu não sou cantor, eu sou adorador, né? Mas Deus me dá graça, me dá unção para isso. E aquele louvor restitui, amém, irmão? Então aí eu comecei a cantar ao Senhor, aleluia. Vocês já sentiram a presença de Deus? A unção é poderosa. Quando eu passo o processo, depois que termina o processo, você vai não parar de cantar, você vai enxergar, e Deus me dá uma grande vitória, aleluia. É porque o diabo está lutando para derrubar, para fechar. Só que meu Deus, ele vai estar comigo, aleluia. Ele não vai me deixar abaixo do canto. Ele disse que não deixaria, aleluia. Oh, aleluia. Quem conhece, vai olhar nas fotos, você vai vendo quantas almas Deus abençoou nesse lugar. Aquele rapaz ficou cego, também Deus curou. Aí na trâmite, antigamente não tinha bigode, não tinha nada. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que é a festa e agora é muito do que já morreu. Isso não pode ser o meu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, reclamou, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em minha dor, restitui, me leva a passar águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. No final ele aumenta, viu? Aí você tem que dar uma baixada.
restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. O que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já foi. Não pode deixar que eu não vi. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, pelo clamor. Eu clamava, restitui, Senhor, quanto querer. Sara-me e põe azeite em minha cor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Adora-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Eu não tinha ninguém em família. Eu era sozinho em Deus, sem nada. Só estava Ele. E Ele veio. E Ele abriu as portas, aleluia. E restituiu, aleluia. Estarão e põe azeite. E Ele é meu Deus, aleluia. E Ele está aqui nesta noite, aleluia. E roubado, não ganhar do sol. Aqui, Senhor, que tem parado aqui. Ganha porque o poder do amor pode ressuscitar. Oh, eu quero de volta o que é meu. Cante comigo. Muitas vezes por o mundo se perdendo, homicídios, destruições, Pai. Muitas vezes somos atingidos, muitas vezes nós perdemos, ó Deus, perdemos entes queridos, perdemos filhos na batalha, perdemos, ó Deus, as restitui, ó Deus, restitui, ó Deus, oh, levanta a mão para a cadeira, restitui, ó Deus. Oh, Senhor, bendito é o seu nome. E aí, quando eu terminei, amém, irmão? Eu fazia louvores, irmão, só para você ter uma ideia. Com cultos, os irmãos sabem que era uma igrejinha, com um paninho, uns banquinhos, que Deus mandou pregar e orar. Do lado tinha um lugar que vinha salgadinho. A igreja que eu congregava era evangelista, era em outro lugar. Meus cultos eram à noite. E eu passei cada momento, irmão, tão difícil. Pessoas, irmão, vinham para a igreja, Deus curava, e quando eu procurava eles, estavam em outra igreja. Tem eu que
foi para outra igreja. Senhor, mas ele viu o milagre, ele viu a palavra, peguei tudo que o Senhor deu. Foi para outra igreja. Aí eu fui descobrindo por quê, irmão. Porque muitas igrejas não têm as batalhas que nós enfrentamos no lugar, né? Porque eu tinha que construir aqui o terreno, que Deus falou, vai fazendo o alicerce, vai trabalhando, e Deus se mandando areia, foi mandando as coisas, amém, ó? Totalmente diferente, com as mãos calejadas, hoje sinto dores por isso. Totalmente diferente, irmão. Tudo na base do milagre. Esse som que você está aí, um dia eu estava pedindo para um rapaz, eu precisava de um som para a igreja, estava uma caixinha na mão. E eu inclusive batizei esse rapaz, hoje ele é um engenheiro em São Paulo, civil e tal, é um rapaz abençoado. E ele então, sem saber, ele veio no culto, ele nem era crente, veio no culto, sentou, e eu terminei de orar, ele estava fazendo algumas coisas, e ele falou, você não tem som nessa igreja? Eu falei, não tem. Então espera um pouquinho. E preparou essa outra mesa, que até tá aí, e veio uma nova já também. Então você viu, irmão? E aí depois ele pôs amplificador, as coisas. Então você vê que foi tudo assim, caixa de som, a gente pegava aquelas caixinhas. Então foi tudo sofrido, amém, irmão? E toda vez que a gente fazia alguma coisa, só vinha luta, batalha, amém, irmão? Vinha muitas coisas de todo lado, parecia que não tinha fim as lutas, amém, irmão? E muitas vezes depois eu casei, tive algumas lutas no casamento, a esposa foi, voltou, mas coisa assim, né? Coisa do casal mesmo, né? Às vezes acontece, não tem jeito, também pode ser pastor, quem for, uma discussãozinha, aí eu voltava. Então tinha muitas batalhas, né? Muito difícil construir esse lugar, fazer em nome de Jesus. Só que tem uma coisa, os sonhos não acabou, meu. De servir a Deus fielmente. Aconteça o que acontecer, como diz, eu te amo, Senhor, eu amo a sua obra, meu irmão. E tenho a certeza que Deus pode restaurar, fazer tudo de volta. Só não depende de mim, depende da pessoa, depende dos obreiros, depende de todo mundo amar a Deus e vir para os cultos, amém, irmão? Porque nós somos igreja, amém, irmão? E que esse amor que Deus colocou em mim pelo seu reino, pela sua obra, possa estar também no seu coração, amém, irmão? Para que você entenda, sofrer por Cristo, às vezes é dolorido, mas só que no dia do Senhor, em Romanos diz, que aquele que sofre com Cristo, aleluia, também será glorificado com Ele. E eu escrevi para uma pessoa, mandando zap, que assim como Cristo sofreu, desceu o abismo e foi crucificado, amém? E foi dolorido, seus pregos na mão e todas as coisas, e parecia que ele tinha morrido e acabado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Assim eu fui morto com Cristo, estou sendo crucificado com Cristo e também ressuscitarei com Ele, aleluia, aleluia. E quando você vê o seu pastor daqui um dia, você vai ver, quando eu abrir a boca daquilo que você está, é só chama de fogo, aleluia, queimando, e o nome do Senhor ser exaltado, aleluia. Porque o único propósito de eu continuar e perseverar é porque eu fui chamado por Deus e eu não posso parar, eu tenho que ir até o fim. Paulo escreveu, e eu vou nessa palavra, correndo a carreira que está proposta, esquecendo as coisas que ficaram para trás, aleluia, correndo para o alvo, aleluia, para a suprema vocação de Deus, para naquele dia receber a coroa do justo juiz. Então é por isso, mesmo que a gente perde família, perde problema, pessoas que assim não se dão bem com a gente, pessoas que cansam da gente, tudo isso acontece, amém, irmão? Só que o chamado é o chamado, amém, irmão? E eu não posso desistir, amém? Porque a Bíblia diz que aquele que com a mão no arado e voltar para trás não é digno, amém, irmão? Então é para frente que nós vamos. E eu gostaria que vocês tivessem essa fé, amasse a Deus. Quem não é batizado, seja batizado em nome do Senhor. Nós guardamos porque ele batismo de Unicão, que eles tiveram domingo aqui. Domingo teve várias famílias, irmãos vieram trazer suas ofertas, seus dízimos, amém, irmão? E nessa hora, quem tem o seu dízimo, quem tem a sua oferta nessa noite, eu gostaria que você, já tem alguns que já deixaram aqui os dízimos, os obreiros já deixou, preparasse agora a sua oferta. Se você não tem, é pelo Pix, ou alguma coisa assim que você ainda quer fazer, um voto, amém? Quem às vezes não fez voto, não é dizimista, seja dizimista. Ser dizimista e ofertante é um privilégio que a gente tem. Então a oferta é semente, amém? Quando você dá oferta, você dá com propósito, amém? Seja Deus, eu quero que o Senhor multiplica com sua bênção. Amém, não? Paulo escreveu os Coríntios, quem tem Bíblia tem que ler, no 2 Coríntios 9, 13, quem semeia com abundância também vai colher, amém? E se você não tem, não se constrange, a gente não tem assim, foco em quem dá mais, de quem dá menos, nunca fui assim, amém, irmão? Senão teria muita gente com o meu lado, amém, irmão? Porque muita gente rica, amém, vê aqui milionários, amém, irmão?
Amém, irmão? E eu orei por eles e nunca extorqui dinheiro deles. Eu tenho o telefone de pessoas aí, apesar que eu perdi o telefone. Ele falou, irmão, liga para mim a hora que você precisar. Até $1 milhão eu tenho, eu posso colocar na sua mão, confio em você. Mas eu nunca quis pôr a mão, por quê? Na hora certa, amém, irmão? Porque quanto mais a gente tem finanças, e mais isso aqui numa obra, mais você tem responsabilidade, amém? Então por isso, eu estava até instruindo pessoas, depois que você começou a ganhar muito isso, aquilo, e começou a prosperar, parece que você não é mais o que era antes, amém? Porque a prosperidade para muita gente pode ser que ela está subindo, mas às vezes está caindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que prosperidade para alguns são laços, amém, irmão? Tem gente que ele vai significar, vai acreditar na prosperidade, vai deixando os princípios de Deus, e ele passa a amar as riquezas, amém, ao dinheiro e não a Deus. Foi isso que Jesus falou. Ninguém pode ter dois senhores, amar um e aborrecer o outro, aleluia, irmão? Então você deve dizimar e ofertar. E quem está dizimando e ofertando vai ser sempre abençoado, porque eu oro todos os dias. Então agora tem as ofertas dos obreiros em nome do Senhor. Já passou? Então passa. Glória ao nome de Jesus. 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 Glória. Todo quando chegar o momento de oferta, aí é adoração. A Deus, ele é louvado na oferta, sabia? Na hora da oferta você tem que ter uma atenção, porque é o momento onde Deus vai receber a oferta, amém? Então muitas vezes a gente descuida muito. Você vê que o próprio Jesus disse, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e pede perdão para que a sua oferta seja recebida. Então o pecado, amém? Nem a oferta às vezes é aceita diante de Deus, então precisa purificar para chegar diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, olha aí, Pai amado, leva-te recebiste aos ofertantes, Pai, ensina o teu povo a adorar, temer, confiar e ter fé, porque muitos olham, Pai querido, ó Deus, só vai caminho para o que vê, mas nós vivemos por fé. A tua palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Obrigado por muitos dizimistas, e um dia nós construiremos uma grande catedral e faremos uma grande obra social nessa cidade, em nome de Jesus de Nazareto. É essa, meu Pai, a vontade, uma escola teológica, uma faculdade teológica, e eu creio, ó Deus, que é tudo possível, Pai, porque são palavras do Senhor, Pai. Todo que crê vai verá a sua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Isaías é muito importante examinar para que depois você chegue e veja que é Deus que está falando, é a palavra do Senhor. Porque senão você, às vezes, pode querer confrontar a minha gente que está na frente, né, por não entender e não compreender, amém? Uma pessoa um dia falou para mim, mas na hora do culto, você... Então, eu falei, não, na hora do culto eu sou ministro de Deus aqui. Então tem um momento de louvar, tem um momento de adorar, tem um momento de oferta, tem um momento de você chegar, um momento de dar atenção, amém, a palavra. Existem todas essas coisas que o ministro faz parte, porque ele é ministro de Deus, ele vai ministrar, ele também vai organizar, ele é sacerdote. Então, isso que as pessoas não entendem. Se tivesse mais pessoas que estivessem trabalhando e fossem ministrar e ajudar algumas áreas, seria bom. E às vezes as pessoas pensam que é um confronto também, que você está brigando com ele, que você está mandando ele, que você não respeita ele. Não é, não. São coisas que se devem fazer. Na hora da oferta dos obreiros, eu sempre peço, como é culto público, tá? Sempre com uma camisa social, com uma dia adequada, né? Porque você vai para filmagem, não que a roupa seja mais procura, né? Porque na hora da filmagem eu tenho que cortar. E muitas vezes obrigado, né? Tem que ficar cortando o filme por causa da apresentação, né? Que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Um advogado, vai, Isaías 12, vai, né, sempre bem arrumado no lugar. Às vezes não vai de gravata, mas vai bem arrumado. Às vezes o irmão chegou do trabalho, às vezes não secou o paletó, não secou o terno, às vezes o sapato ficou, aleluia, está furado, mas todavia, eu peço aos irmãos, amém? Santa Ceia, viu? Essas coisas tem que estar, amém? Porque você é príncipe de Deus, você é sacerdote de Deus, queira ou não queira, você é, amém? Então você tem que agradar a Deus, amém? Desse jeito, amém, irmão? Porque isso agrada a Deus. Chegar diante de Deus com a roupa de amor, como ministro, representante dele. Ele agrada. Você um rapaz, ele recebeu muita bênção de Deus, ele colocava
um vental branco e ia orar para Jesus fazer as curas. Viu? E Deus se agradava, viu? Porque ele estava se representando o doutor do doutor, o médico dos médicos, viu? Então, glória a Deus, eu sei que tem coisas que é demais. As pessoas querem colocar, ser judeu, quer colocar na cabeça que barra, quer colocar taleta e todas essas coisas. Não existe mais. O judaísmo não é para nós. Nós estamos segundo Cristo, amém? E circuncidado em Cristo. Então é totalmente diferente, amém? Não queira, não de judaísmo aqui, vindo talitar, pô, coisa na cara, amém? Deixar a barbinha crescer. Isso aí é uma coisa que, né, pode até ficar bonito, mas nós não estamos assim. Mas uma roupa adequada é muito importante, amém? Tênis, essas coisas é bom, tênis, sapato, né? Que tá bem, né? Fica parecendo bem. É difícil colocar um terno, né? Com um tênis de esporte, correndo a vapor, essas coisas. Aí, então tem que ser também um sapatênis, né? Que existe, né? Para isso e tal. Em nome de Jesus. Então, Isaías capítulo 12, versículo 1 diz: orará naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, e a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o teu santo nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome, o grande. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, e saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubilai, ó habitante de Sião, quer dizer, ó igreja, porque grande é o Santo de Israel, aleluia, do meio de ti. Então por isso, irmão, por isso que aqui é uma retratação depois de muitos acontecimentos, porque os projetos de Deus estavam sendo falado, profetizado, amém, em alerta, amém, para o seu próprio povo, que era um povo que chamava o Senhor pelo nome, Senhor dos exércitos, Jeová, porque Deus, Jeová Sabatiote, Jeová Shabão, Deus tinha muitos nomes. Agora quando veio Jesus, a Machia, então você prestar atenção, aqui no capítulo 12, onde nós vimos, era já, quando Deus já tinha feito muitas coisas, e Deus já tinha mostrado para eles, aleluia, que Ele é grande misericórdia e grande poder, mas também que Ele ira, que Ele também trata com o seu povo, que Ele também tem ali um momento que é o seu povo que não reverencia, o seu povo que não aceita, o seu povo que não obedece, o seu povo que não é fiel à sua palavra, um povo que negligencia a presença de Deus, sofre danos na presença dele. Então por isso, volta agora. Aleluia, volta agora. Aleluia. No capítulo 8, versículo 13, houve uma permissão de Deus para que a Síria e todo o exército da Síria entrasse em Israel. E certamente eles entraram. E Deus dava um alerta que os motivos que ele permitiria o rei da Síria agir, Satanás, que é representando o seu demônio em forma das pessoas, para oprimir o seu povo, para castigar o seu povo, para despertar o seu povo, porque Deus até hoje é assim, e as coisas de Deus é assim. E você vê que se orando, Senhor, se eu pequei, teve uma falha, não soube como está, me castiga, Senhor. Eu falo, mas me castiga, mas deixa eu viver que eu vou te adorar. Aleluia. Amém, não? Se eu pequei, se eu falei, porque nós somos sujeitos. Eu falo, Deus, não tem importância, pode amassar, arranca tudo, mas deixa eu vir e eu vou voltar a te adorar. Aleluia, não? Amém, não? Não importa, amém, não? Porque certamente Deus é meu Senhor, amém, não? Aleluia, não? Aleluia. Com bom dinheiro, sem dinheiro, todo jeito. Ele é o meu Deus, aleluia. E com Ele, aleluia, eu canto louvores. Agora, olha só no versículo agora para você entender. Tem que prestar atenção, porque eu vou passar vários textos, né? É uma revelação de Deus e um cumprimento lá para Deus mesmo. Então ele diz no versículo 13. Vamos ver o 12, ó. Não chamei conjuração. Todo quanto este povo chama conjuração. Não tem mais.
que ele teme, e nem torneis isso por temível. Ao Senhor Deus dos exércitos, a ele santificai-vos. É santificado, né? Seja ele vosso temor, e seja ele vosso espanto. Então você viu que as três coisas que serviu de alerta eram para o quê? O povo de Deus, o povo de Israel, a igreja, você e eu, nós hoje, o Israel de Deus. Porque Deus queria que ele santificasse, que eles tinham uma vida de oração. Santificação nada mais é do que você orar, ler a palavra, amém, e deixar Deus transformar a sua vida. Santificação é você usar o corpo para as coisas que Deus quer de santificação. Porque Deus quer corpo, espírito e alma. Paulo escreveu dessa volta, ele santificar corpo, espírito e alma. E também Deus começou a falar, seja ele o vosso temor. O que é esse temor, irmão? Reverência a Deus, de respeito, saber perceber com quem você está. Tem gente que entra nessa igreja, eles não sabem. Eles olham poucas pessoas no culto, eles têm a dificuldade que nós estamos passando nesses últimos tempos. Chama aqui, irmão. Ele não entende que Deus sabe onde tiver um servo meu, ali estarei. Aonde tiver 2, 3 unidos em meu nome, isso é servo de Deus. Também que tem o Espírito Santo, que não adora os deuses, que se fiel dos deuses, Deus não está, né? Se fiel dos deuses, Deus não vai habitar, né? Porque é a dominação e a presença de Deus não vai. Mas onde tem um servo que professa o seu nome, meu discípulo, então, em 2 ele estará lá. Então, certamente, foi isso que ele falou. Agora, certamente, ele não está olhando por tanto de gente que tem. Mas aqui era multidões e multidões, irmão. Eram milhões de pessoas. E Deus falou assim, vocês santificarem a sua vida para mim. Seja eu o vosso temor. E outra coisa, seja eu o vosso espanto. Porque muitas pessoas pensam que Deus, ele é pouco, irmão. Que Deus, ele é um que você pode a vida toda, eu a vida toda, dizer que eu sou crente, estou na igreja, eu sou pastor, eu sou isso aqui e tal, e brincar com ele. Daí Jó diz o quê? Poderá brincar com um crocodilo, colocar a mão no nariz dele? Será que ele não vai fazer amizade contigo? Ou vai fazer amizade contigo? Será que ele não te devorará e fará você servo dele? Amém? Você vê na mão do crocodilo pra você ver. Vai brincar com ele, papai. Que não passarinho. Amém? Ele pode te jantar com a sua perna, a não ser com um crocodilo morto, mas a maioria de crocodilo do coisa, se você for tentar e tiver lá, irmão, se você não conseguir dar, ele acha que é uma afronta, só você estar na água que ele comanda. Amém? Às vezes ele não vai fazer nada para ele, mas só quando ele está no local, ele já é o que vai te abocanhar, né, irmão? Então Deus deu essa descrição. Deus muita descrição, diz que porrete para ele é como paga. E Deus diz, poderá brincar com ele como brinca com o passarinho? Então Deus sempre levou o seu povo a conscientizar a minha posição da igreja, a minha posição é nossa. Então o que acontece muitas vezes, que Deus, aleluia, está dando para nós, aleluia, qual é o seu caráter. E certamente mostrando que Ele não quer que a igreja seja uma igreja dispersa, uma igreja sem compromisso, uma igreja que não tem vida de oração. Em Timóteo 2,5 fala que pela oração, diga comigo, pela oração e pela palavra somos santificados. Se eu não orar e não beber, eu não santifico, filho, daqui a pouco eu estou aí, amém, irmão? Amém? Amém? Porque é assim, a palavra e a oração são santificados. Então você ora, por isso tem que orar. E tem que ter palavra para santificar. Jesus diz, eu santifiquei a minha verdade. Essa é a minha palavra, é a verdade, ela vai te santificar. Por isso que nós somos chamados santos, porque somos santificados por Deus. Então Deus queria que eles fossem posição de um povo que profetasse o seu nome. Por quê? Olha só no versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, capítulo 8, Isaías 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele vosso temor, seja Ele vosso espanto. Quer dizer, se preocupa com Ele, amém? Ele está na bota, também está no calcanhar, amém? Ele está atento. Aí então ele fala isso, aí no versículo 14: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, e laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Então você viu a preocupação? E ele falou, olha, santificai, tenha temor, reverenciá-lo, porque ele é uma rocha. E outra coisa, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai entrar lá, e tenha cuidado. Quem não estiver orando, quem não estiver santificando, quem não tiver temor, não tiver reverência a ele, vai ser um problema para a vida da pessoa.
Porque certamente Israel estava totalmente fora dos padrões de Deus. Se você prestar atenção, Israel ele não estava fazendo a verdadeira adoração. Não havia aquilo que Deus se agradasse. Não havia aquilo que Deus esperava dele, amém? Do povo de Jerusalém, de Israel. Então quando Jesus ele veio lá, o que aconteceu? Ele teve que fazer o que? João 2. Ele teve que pegar um chicote de azorrava e bater em todo lugar. E isso está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vós fizeste a minha casa e casa de convívio dos salteadores. Amém? Então havia idolatria, havia campista, todas as pessoas saíram dos princípios da casa que era para orar, santificar, temer a Deus, reverenciar, oferecer oferta verdadeira a Deus, virou um mercadão. Então é isso que Deus está falando. Então ele quer colocar dentro da casa dele os seus princípios, as suas vontades de eu querer, e ele quer, aleluia, que seja como ele manda, não é? Não é como nós queremos, como você quer. E assim a pessoa não, quem manda ele mandar isso sou eu, do jeito que eu acho, eu vou quando eu quero, eu vou pegar uma prainha, um futebolzinho, isso aí não é pecado. Mas não é, mas se você fizer disso aí o seu prazer, você estava pecando. Porque você vai encher a sua carne, viu? E muitas vezes vai encher de ilusão e acaba sendo um idólatra e vai afastando de Deus sem perceber. Porque aquilo vai virando rotina com o tempo. Aí você quer estar mais na praia do que na casa de Deus. Aí você quer estar mais na idolatria, nos papos com os amigos, do que com Deus. E aí você vai saindo de Deus e você não vai perceber porque você está longe. E para voltar é difícil. Porque você tem que passar agora muitos outros processos até voltar, viu? Você viu um atleta quando para de treinar? Depende do tipo de atleta, o tempo que ele dá, a hora que ele põe o pé no chão, que ele dá uma corridinha daqui até a via, a via vai sair fora, da boca. É ou não é? O boxeador. Até um carro, quando quer a máquina, quando você fica um período sem funcionar, aí você liga ele, você percebe que tem um monte de empecilho e tal. Se você coloca uma peça nova, o que acontece? Aquela outra peça velha tem que ser trocada também, porque não dá certo. Você tem que trocar quase um carro inteiro de peça, é verdade, não é? Então, por isso que Deus, Ele está chamando a igreja para ver, porque Ele quer que tenha pessoas no meio da igreja, aleluia, que represente Ele com essas características, para que os outros aprendam. Então, por isso que muitas vezes é difícil, porque muitas vezes Ele escolhe os homens, os discípulos, e agora separa eles, capacita eles, instrui eles, abençoa eles, para quê? Para começar a iluminar entre as trevas, para que as outras pessoas veja o seu testemunho, veja a sua glória, e veja a sua sabedoria, e veja a presença de Deus nele, aleluia, irmão? Então Deus queria quem? E quem representasse ele. Diga, Deus queria quem representasse ele. Agora, não é fácil ser discípulo, representar Deus. Por quê? Porque qualquer coisinha, um trisquinho, levanta uma multidão, além de Deus te afrontando, amém? Para te atirar pedra. Se você não ele diz que não é. Então você passa a ser representante de Deus, mas também você passa todo o inferno a botar o olho em você. Porque ele conhece a palavra de Deus. E sabe o que Deus quer, o que Deus é, o que Deus quer que a sua igreja seja. Então por isso que ele continuou, eu tenho que passar, porque você tem que ler coisa. Vocês têm que ler, porque não dá um dia só. Então a gente tem que explicar. Versículo agora 15. Muitos dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, amassados e presos. Resguarda o testemunho serdadeiro no coração dos meus discípulos, está vendo? Então agora Deus usou o profeta, santificai-vos, seja eu o vosso temor, seja eu, como ele disse ali, aleluia, o seu espanto. Então Deus estava querendo, aleluia, agora ser o Senhor verdadeiramente da igreja. Ele não queria que ele fosse um povo assim. Então o que ele tinha que fazer? Achar alguém que ele colocasse a sua palavra, a sua lei no seu coração. Por isso que você vê aqui em Salmos, a palavra de Deus diz, Salmos 119, 9, guardei a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. E mesmo com a palavra, mesmo com Deus, mesmo com o Espírito Santo, mesmo se você serve de Deus, a luta é tão grande, as batalhas, que muitas vezes você acaba alguma coisa escapa ainda. Você vê Moisés estava numa situação onde havia 3 milhões de pessoas perseguindo ele. Porque na perseguição, 3 milhões. Moisés não quer saber de vocês. Moisés está levando nós para morrer
sofrendo no deserto. Ai, Moisés está levando nós. Ai, estamos passando tanta prova. Ai, água amarga. Ai, não sei o quê. Ai, é deserto, viu? Então eles reclamavam de tudo ele dizia, não tem caixão para o Egito, para morrer lá, não tem cebola. Então eles questionavam tudo, e as próprias pessoas que estavam em volta de Moisés, que era Arão, alguns que havia lá, eles, irmão de Moisés e mais alguns, o que fazia? Amém, irmão? Às vezes questionavam, às vezes Miriam questionava, às vezes tinha ali os outros que eram também chamados príncipes, também que estavam na frente do trabalho, questionavam Moisés. E chegou uma hora, eles estão num lugar onde não tem água. A primeira vez, eles estavam com sede. E Moisés fez o quê? Deus falou: Moisés, dá água para ele beber. Como? Toca na rocha. E Moisés tocou na rocha. E saiu água, o povo saciou. E a Bíblia fala que eles ficaram debaixo das árvores da família por um dia. A nuvem levantava, aleluia, já era hora de marchar. E quando a nuvem parava, a coluna de fogo era hora de disparar também. Porque Deus trabalhava de dia e de noite, estava no seu povo. De noite uma coluna de fogo, de dia uma nuvem. Se agora, Deus falou: agora é hora de marchar, levantava a nuvem. Agora, outra vez foi a mesma coisa, foram para o deserto e não tinha água. E chegou uma hora que eles estavam diante de uma rocha, porque a rocha também simboliza Cristo. E aí falou para Moisés: Moisés, o povo está murmurando, o povo está atrás de você. O povo estava para apedrejar Moisés, o senhor 3 milhões de pessoas querendo te pegar. Olha o chamamento que daria. Meia dúzia que subisse, era um atropelamento tremendo, furioso, irado e tal. Então certamente Moisés não viu assim, que era para ele não mais bater na rocha com o cajado, mas era para Moisés ter falado a rocha. Então eu estava comentando com uma pessoa, mesmo sendo pastor, no momento de dificuldade, você pode cometer erro, depois pagar preço, só. Às vezes com o irmão, às vezes com a esposa, com o filho, mesmo. Porque é um momento, é difícil. Conforme a tribulação vai vir, vai batendo, vai mudando daqui, e o dia a dia vai vindo estresse por cada hora. Chega uma hora, você ficava de tanta perseguição, o problema físico. Eu andei tomando uns remédios tempo atrás, estava prejudicando, eu TV, trazendo um certo problema. Aí, irmão, você pode na hora não aguentar uma igreja, uma multidão te cobrando. O pastor pregou duro. O pastor só fica cobrando. Agora estamos aqui, não tem bênção. Abriu porta de emprego, a causa da justiça não saiu, aquele namorado, geralmente o crente não pode namorar muito tempo, ele tem que pedir uma esposa, porque o crente não namora, o crente vem ter um período de oração, aí Deus confirma e já vai preparando as coisas, vê se tem condições, e logo casa. Por isso que muitos casamentos não dá certo, porque começa rápido. Agora, Deus, ele dá um tempo para você, porque ele não vai chegar em você e falar: você não está retão, ele vai dar um tempo. Agora você vê que na tribulação, o próprio Moisés, diga comigo, o próprio Moisés, o homem mais manso da terra, deu uma cajadada. Então as pessoas não esperam que o pastor uma hora vai dar, mas tem, irmão. Porque a tribulação é duro. Eu gosto de estar vendo aqui quanto tempo vim trabalhando, irmão. Trabalho aqui, eu gosto de nesse lugar, na mata, é isso aqui e tal, aprendendo, orando, é sobre isso e tal, de canto, falando, está vendo quantas coisas tem que se fazer. Mas só que, ó, tem hora que a gente não consegue ouvir Deus que Deus manda, aí faz errado, aí vem o problema. Porque o próprio Deus vai cobrar de você. Então Deus, amém, está mostrando que esse povo tinha que encher o coração, aleluia, da sua palavra, tinha que encher o coração do querer dele, da vontade dele, para quê? Para ser discípulo dele, para poder ser representante dele. Então por isso que você vem na igreja, como povo de Deus, e Deus quer mudar você. Quer mudar o que você faz, quer mudar quem você é, aleluia. Por quê? Porque você agora não é qualquer, agora você vai ser povo de Deus. Você não pode chegar aqui falando palavrão, você não pode chegar aqui com a garrafa de cachaça, com a cocaína no bolso, com um monte de foto, com vídeo pornográfico, vai mudando tudo, irmão. E quanto mais você quer santificar, mais tentado você fica, irmão. Esse dia eu estava tentado, Deus, e começou a orar. A tentação estava demais, irmão. E eu falei: Senhor, eu saio dando palmada, ou eu saio brigando, eu vou reclamar para a polícia, ou eu saio atrás dele, atrás dela. Meu Senhor, amém? Tribulação. Se eu saio com o carro, eu deixo o carro na garagem. Talvez aconteça isso com você, né? E muitas vezes você sai de casa, tranca a porta e esquece a chave lá dentro e trancou o cadeado de fora. Quem já aconteceu isso, levanta a mão? Amém? Tribulação.
Então nós entendemos que Deus apenas quer um lugar no nosso coração. Para que Ele quer fazer você discípulo dele, Ele quer fazer você uma serva dele, também para a mulher. Ele quer encher de poder, Ele quer colocar a sua lei. Você vai ser representante de Deus. Você será chamado, como diz Isaías 61, versículo 7. Será chamado sacerdote de Deus. Você será calvado de justiça, plantado na casa do Senhor. Você terá dupla honra e não será envergonhado. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Olha, seja dado o nome do Senhor. Porque Deus não queria achar todos, porque Ele sabia que nem todos iam aceitar. Mas Ele queria achar alguns no meio desse que estivesse, aleluia, na rocha, que tivesse focado, tivesse atento, tivesse ligado. Porque às vezes você está numa igreja, você prega lá, tem 1000 pessoas, mas nem todas 1000 pessoas vai captar. Nem 1000 pessoas vai aceitar, vai, como se diz, né? Às vezes está o crente mundo da lua. Às vezes ele está aqui, mas está ligado para uma outra coisa. Se for festa, está ligado para uma coronada. Às vezes é Natal, está ligado para dizer que o Papai Noel vai chegar à meia-noite e vai vir com o seu presente, tá vendo? Tem crente que não acredita, o Papai Noel não vai ganhar e é melhor trazer presente. Então é isso, por isso que ele diz, vamos nos 17. Vamos ver o 16 e 17. Reguarda o testemunho, sela bem. No coração do meu discípulo, quer dizer, Deus quer queimar dentro, aleluia, selar que quer queimar, amém? Aí dentro. E eis que vi aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas, Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no santo monte. Aleluia! E quando vos disseres, consultai os micromantes adivinhos, e cheirai e murmuraram, acaso não consultará o povo seu Deus? Está vendo? Quando o povo está na macumba, você pode ver uma pessoa que vai na macumba, numa religiosidade, numa idolatria, ele põe a cruz nas costas, vai daqui para naquela cidade, para pagar promessa. Você pode ver uma pessoa religiosa que crê em Deus estranho, embaixo da escultura, ele faz oferenda, ele fica a noite inteira ali adorando. Amém? Aquela imagem não sai dali não. E ainda fica pedindo para ele, para salvar a alma daquele do falecido que está ali. E sabendo que a Bíblia diz que morrer é uma vez só, depois é juízo. Não tem esse negócio de que você vai lá para o lugar do purgatório. E nem meu filho que é padre, ele falou, não, pronto, pai, vai lá no lugar do purgatório, depois que você tiver bonzinho, você volta, amém? Não é assim não. Morreu uma vez só, já era, meu. Se eu cair aqui agora, sem Deus, sem compromisso, sem fiel, amém? Não entra, não tem salvação. Se o jovem está ali, de bobeira, está lá, brincando, cantando música mundana, tomando né? Esse livro na casa do crente estava lotado de cacete de cerveja. Ele falou, não, irmão, tudo cerveja sem álcool. Mas eu fico pensando, na hora que acabar aquela sem álcool, olha, daqui a pouco o que vem vai, é mesmo? Porque assim, tudo bebida, começa a cerveja, começa numa cervejinha, acaba, pô, tem cachaça, tem. Acabou a cachaça, daqui a pouco tem querosene, metanol. E depois, chegou a maconha, fuma também. Aí vai cheirar, fumar, e aí daqui a pouco fica doidão, que não mesmo também, tem que prender pau, mentir na polícia, tem fogo, tal. Eu fiz coisa errada. E tem gente que até tem medo, ainda pensa que não é sozinha, mas não sou. Então você vê, irmão, então ele falou, o povo fica na macumba, consultando os seus deuses lá. Vai lá na encruzilhada, vai lá consultar o Espírito, Pai de Santo, recebe uma charutada do rosto, muitas vezes um passe. Amém? E de repente paga a consulta, ainda tem que deixar um dinheiro lá, um salário mínimo, traz aquilo. Ou se não vai então encruzilhada, leva um boi preto, um cabrito preto e entrega lá. Aí você para uma ginga, leva champanhe, leva flores. Por que eu achei bonito de vir, por exemplo, uma champanhe na casa da pessoa? Por quê? Porque é um demônio de pombagira. Pombagira que gosta de champanhe, que gosta de martini. Não, agora fim de ano, pastor, eu vou tomar um martini, porque eu gosto. Então a pombagira está agindo em você. O meu filho, ele não acredita nisso. Não, pai, cada ser humano tem seu gosto. Mas que gosto, irmão? A Bíblia fala, não subir com vida e vida fora. A Bíblia fala, que nós, servos de Deus, nós temos que o quê, irmão? Nós temos que evitar esse tipo de coisa, tem que ser sóbrio, né, irmão? E mesmo sóbrio, na hora da luta, já dá vontade de sair daí doidão, irmão. Então por isso você está na igreja de Deus. E Deus quer achar alguém aqui hoje, quer achar nós, quem chama o coração, quer salvar. Em vez de ficar de bobeira, atrás de televisão, atrás de internet, atrás de alguma coisa que não glorifica a Deus, venha para a presença de Deus, aleluia. Porque Deus está esperando você de joelho para consultar Ele, para dizer, Deus, eu não sei o caminho, não sei a direção.
direção, não sei o que fazer, não tenho força para te servir, então me ajuda, me ensina. É isso que Deus está falando. Mas eles não. Em vez de eles consultar Deus, vão para macumbinha, né, irmão? Vamos lá no Pai de Santo, vamos lá naquela idolatria. E é isso que Deus está falando. Versículo agora 19. Quando vós disserem, consultai os micromantes e adivinhe, quer dizer, vai lá no jogo de búzio, entendeu? A pessoa adivinha. E antes você não vai lá pegar aquele homem que bota aquela tampinha, a mente fica essa aqui é pá. E muitas vezes vai buscar a bênção, vai buscar coisa onde não existe. E ainda sai pior ainda, né, irmão? Em vez de ser curado, está saindo doente. Que ele tira do lugar para colocar no 20. A lei é um testemunho. E se ele nos falar desta maneira, jamais será uma alva. Então não tem como ver a glória de Deus. Passarão pela terra durante os oprimidos e famintos. E será quando tiverem fome, enfurecido, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra e eles que angústia, escuridão e sombra de ansiedade serão lançados para densas trevas. Então você viu aí, a pessoa não quer nada com Deus, amém? Não consulta Deus, não busca a palavra, não ora. Aí o que acontece? Vai atrás de bobagem, de Deus estranho, todas as coisas que não é Deus, fica pior ainda, aí fica aquele chefe de tiroteio, aí chega uma hora que a coisa aperta, aí entrega, vem tensa, aí vem fome espiritual também, estou falando, também vem fome material, e aí ele vai ficando fedendo, com fome, faminto, e aí o que acontece? Aí amaldiçoa o teu Deus. Eu conheci pessoas que levantavam a mão para Deus e falavam, ócio, né? E palavrão. Eu escutei várias vezes, levantando a mão, dando sofrimento, e dizia, né? E falava palavrão para Deus. Deus não vai ganhar, né? Por isso que a boca do topo desesperado aumenta. Então, certamente, irmão, quando Deus ele faz uma obra, ele tem, aleluia, a salvação e ele quer. Então, por isso que Deus tinha que mandar Jesus. E no capítulo 9, para nós continuar, para ser bem rápido, você vai entender. Mas para a terra que estava aflita, amém? Aleluia? E continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornarão glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tem multiplicado esse povo a alegria, aumentaste, alegram-se a eles diante de ti, como se alegra na seita, e como exulta quando tu reparte o despojo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha e na roda dos versos revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Você viu que Deus não queria nada que não tinha valor para Deus, que não estava no princípio, Deus ia acabar com tudo. Versículo 16: porque o menino nos deu, digo, o menino nos deu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, aleluia, conselheiro, Deus forte, olha aí, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que somente o seu governo e venha a paz sem fim, e sobre o seu trono Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer, firmar mediante o juízo da justiça, desde agora para sempre, e o zelo do Senhor fará isso. Então, isso já cumpriu, é claro. Mas para os dias de hoje é a mesma coisa. Você está acompanhando aí, Natália, esse pessoal do clube? Às vezes eu chamo assim porque é importante você conhecer. Porque eu estou revelando para você projetos de Deus, coisas de Deus. Deus quer que a igreja, Deus quer escolher pessoas no meio da igreja, e Deus não quer que pessoas, aleluia, fiquem cochilando em dois pensamentos. Como era na parte de Elias, de Jezebel, que levantou aquela doutrina de Acabe com o marido dela e o sacerdote de Baal, o que eles fizeram? Fizeram uma macumbaria, feitiçaria, né, irmão? E certamente uma idolatria de deuses estranhos, de tanto Deus, fizeram o seu sacerdote, e Deus teve que levantar um homem para ir lá chamar Elias, para dizer para ela, está na hora de saber quem é Deus, responda com fogo. Amém?
Para Deus destruir o quê? Mostrar que aquilo não era Deus. E que o sacerdote também clamava, não podia fazer, aleluia, nada, porque eles eram o sacerdote de Baal. E o povo era enganado. Então quando Deus ele quer fazer, ele age. Agora você viu como muda tudo? Um povo que ficou oprimido. Um povo que não ouviu a Deus, não temiu, não respondeu. Poderia Deus salvar? Nunca mais nos salvar, né? Vou deixar. Mas não. Deus é um Deus de oportunidade. Vou mandar agora Jesus, o príncipe da paz, o Deus forte para a eternidade. Ele vai nascer. E outra coisa, um povo que estava em trevas. Isso nem é em trevas, irmão. Assim você conhecer a palavra, você não serve de Deus. Parece que conhece muito, tem hora que você sente, parece que as trevas querem te apanhar. Então certamente a pessoa em treva, você fala para ela, tem um demônio que ele destruiu o seu casamento, tem um demônio que ele destruiu a sua finança, tem um demônio que destruiu a igreja, tem um demônio que a enfermidade. São demônios, irmão, que são trevas. E eles vêm bastante, são legiões. E cada um trabalha numa área. Quando você vê, é um ataque maligno que vem contra a igreja, contra nós. E às vezes, por isso que às vezes acaba trabalhando. Porque eles veem que é tentado aqui. Agora, certamente, quando Deus está, ou quando Deus ele vem, o que ele faz? Ele quebra o jugo. O diabo quer bom, mas Deus ele quebra. Então ele ia quebrar o jugo e ia acabar com uma bota do guerreiro que nem ali, e ia acabar e destruir tudo, aleluia. E se você ver Isaías 10, 27, ele diz isso, que virá naquele dia o Espírito do Senhor e o jugo será quebrado, aleluia, por causa da unção. Porque esse jugo é engano, esse jugo é opressão. Às vezes a pessoa é forçada aqui, meu irmão. Às vezes a pessoa nem quer, mas vai. Pega sem querer pecar, porque o pecado vai escravizando. Você acha que toda pessoa que é viciada em droga, que prostituição, que quer, às vezes não quer? Eu conheço gente que ficava na televisão direto, irmão, casado, e pediu para ele orar, que ele não aguentava, ele ficava sempre na televisão, e disse que eu enchi um dia, e ele fez um computador escondido da esposa. E muitas vezes ele falava que estava no trabalho, eu não estava no quartinho dele, só lá, e com a esposa dormindo. Então é complicado, irmão. Era um crente. Estava nessa condição, porque o sexo, essas coisas, vai chegar um tempo que você vai no corpo, o corpo vai ser usado para quê? O pecado, aí vai ter o quê? Um monte de demônio no nosso corpo. E aí é isso que Jesus precisa fazer: entrar na minha vida, entrar no seu corpo, entrar na nossa vida, porque Ele é, aleluia, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, trazer pai, que vai numa preocupação. Ele é conselheiro, Ele vai nos ajudando, vai dando conselho. E outra coisa, Ele é eterno. Ele não é um Deus que hoje Ele está aqui, mas amanhã você procura Ele e não encontra mais. Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Ele é o príncipe da paz, é Deus forte. E a Bíblia fala que Ele é conselheiro. E outra coisa, Ele é Emmanuel. E outra coisa, todo o poder está nele. Então não tem jeito. Quando Ele entra, dia batalha, amém? Mesmo que está tudo quebrado, mesmo que o diabo colocou separação, mesmo que o diabo colocou doença, mesmo que o diabo tentou te destruir, mesmo que o diabo colocou você segurando numa teia de aranha, ou um beco sem saída, ele tem o poder de se girar de lá. Você viu o que aconteceu comigo esse tempo atrás? Eu estava explicando aqui. Eu estava sendo levado por um furacão, irmão, escuro, levado para baixo. Essas bundas que vêm, Deus já tinha falado. E desceram para baixo, eu ia aí, não. Só que de repente eu fiquei assim, sabe? E não descia naquele furacão menor, porque Deus estava me segurando pela mão. Depois veio outra luta. Eu tive várias visões que eu não falo, irmãos, dos demônios que estavam lutando contra mim. Eu estou aqui para fazer um monte de coisa e tal. E aí eu estou lutando contra eles. E certamente eles vieram e não vieram brincar. E quando eles conseguem algum tipo de coisa, a gente está estressado, a gente não está atento, a gente está com problema, aí eles aproveitam. E aí tem uma coisa, aí vem sofrimento. Então aquele povo estava faminto, aquele povo estava debaixo de opressão, debaixo de leis. Então quem tem que salvar, quem tem que curar, quem tem que libertar, quem tem que tirar a pessoa da mão da prisão, do engano, do diabo, das trevas, é o Senhor. Por isso ele tinha que nascer o menino. Por isso que ele tinha que ver com esse caráter, com esse poder, com todo esse nome em todas as áreas. Porque ele veio, aleluia, para cumprir o que ele prometeu. Amém, irmão? E quando
nós ficamos nessa região. E aí? Não parece que às vezes acontece tudo diferente? Parece que eu sou o último de todos. Parece que tudo é ocupado. Né? Parece que eu grito demais. Parece que eu não sei falar direito. Não é? Vocês estão percebendo? Mas vocês estão examinando o que eu estou pregando? Vocês estão examinando o que é Deus que está falando? Vocês estão vendo que aqui é a revelação de Deus para a igreja? Então por isso tinha aqui no capítulo agora 10, versículo 1. Olha o que oprime a nação. Está muito difícil de vocês compreenderem. Eu estou tentando falar devagar, mas é meu jeito. Está muito rápido. É meu jeito, é meu jeito, assim, não tem como parar. As leis que é impostas, o tipo de coisa eles trabalhavam, tanto os fariseus como os sacerdotes, como leis injustas, para oprimir o quê? Os pobres. E qual era a visão dele? O povo de Deus, porque Israel tinha muita preocupação de Deus, e quando eles vieram da promessa, eles tinham que voltar para Jerusalém, e viu voltaram. Então, certamente, era muita gente. Então, o que eles faziam? Ó, vamos pôr esse povo no esquema. Agora, quem comia do melhor era eles, quem entrava sentado nas suas cadeiras era ele. O povo de Deus só não pressão, não. Só comeram que carne ligada debaixo da mesa. Então, por isso, no 10 ele diz: ai dos que decretam leis injustas, tais que escrevem leis de opressão, para negar a justiça aos pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas o que farei vós outros no dia do castigo e na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E aonde deixareis a vossa glória? Está vendo? Então é complicado. Você vai num lugar, você não tem dinheiro, se você não tem um padrinho e tal, você não entra, não. Você vê que tem pessoas que fazem um campo abaixo numa empresa. Tem pessoa dessa, mas tem ali, saca você, foi mandado embora sem direito, por quê? Porque colocaram outro no seu lugar. Amém? Porque chega outro lá com papel e fala o seguinte: manda esse cara aí, que eu tenho um parente lá, que isso aqui. Tem muitas vezes que vieram combater isso. Ah, não, mas eu sou deputado agora, vamos fazer um comitiva aqui na igreja e vamos fazer uma lei para o quê? Para aumentar o nosso salário. E esse dia fizeram. Você recebeu 50% de homem. Você recebeu 50% também? Você recebeu? Você recebeu? Ninguém recebeu esse 50% de homem. Mas você já fez alguma coisa para ganhar mais? Só que eles não, são leis injustas. E aí a conta sai da conta do quê? Do pobre. Os que pagam imposto. Por isso que existem aqueles que vêm cobrando. Então você pode ver quando o imposto vai aumentando, os recursos que os pobres fazem, né? Pega a minha mala e vai embora e vai chorar em que lugar. Você pode ver, você não pode abrir uma empresa em Campinas, aquele lugar que é caro, de aluguel, você vai para cá, vai para lá, não falando nome de cidade, porque eu não quero desprezar, no intuito não é desmoralizar, não é isso aí, mas a verdade está aí, não é? Quem está entendendo, levanta a mão e diga a glória a Deus. E aí você pede socorro para quem? Você vai na polícia, aí ele vai vem cá, põe os dedos aqui para tampar, vamos ver se tiver alguma coisa, eu já pego esse, será que é um 71, tá cada. Irmão, hoje o negócio está assim, irmão. Então você tem que tomar cuidado, amém, irmão? Que de repente você vai pedir socorro e ninguém te dá. Você vai ficar lá esperando a causa da justiça anos e anos. Por que tem uns rapidinho, a justiça manifesta, é julgado, cidadão de cadeia, demora um pouquinho, aí 2 anos, 6 meses, solta o fulano, põe o tornozeleiro e vai para casa, meu. Você tem quantos que estão lá, pobres, estão até hoje, irmão, gritando: ô seu juiz, não manda para cá, liberar eu. Quantos estão clamando com dor aqui, com dor ali, preciso de um remédio, então é isso aí, irmão, havia naquela época. Agora, para o sacerdote não passava, fataram. Os sacerdotes, eles andavam escrito santidade ao Senhor, cheirando mirra, porque o sacerdote ele tinha que encher a barba de mirra, a cabeça de mirra, para andar perante o povo, porque quem é cego tinha que sentir o cheiro da mirra, por isso que eu sentia quando eles passavam, por causa do cheiro da mirra, tinha que usar mirra e tinha que usar escrito santidade ao Senhor. E se fosse o bíblico como Caifás, ele tinha um cajado escrito. Por isso que Jesus tomou esse cajado, não dá tempo para explicar isso. E o Jesus foi o último agora, sacerdote do sacerdote. E cara, então, esses homens fazem lei injusta para oprimir o outro. Amém, irmão? Diga comigo, acorda, só arrebenta o lado mais fraco. Amém, irmão? Põe 2 fortão no brutamonte, para treinar, põe 2 magrinhos aqui para tomar da corda e um aqui vai derrubar. Amém? A não ser que Deus entrar, é diferente.
ser o grandão, pode ser o que for, Deus derruba ele. Porque foi assim com Davi, o gigante. Agora vocês estão entendendo tudo que Deus está falando nessa noite? Tem hora que não tem socorro, irmão. Porque a opressão existe, vez existe. É todo tipo de coisa para nos abater. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que tudo isso Deus permitiu, tudo isso Deus quer entrar no meio. Para quê? Para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar força. Amém? No meio de toda opressão, no meio de tanto mal, de tanta dificuldade, aleluia. Os poderosos, amém, oprimindo. Vai abrir uma igreja no canto da rua, você não consegue sem dinheiro, não consegue fazer nada. Mas se você tem muito dinheiro, você pega um quarteirão, compra isso aqui. Aí até o próprio Deus ajuda você, amém? Investe. Põe um monte de gente que está na dele, logo assim para você, vai abrir, tá para isso aqui e tal. Amém, irmão? Por quê? Eu não estou querendo acusar ninguém, mas a realidade é essa. E o pobre, se falar muito, chama ele, está querendo agredir, papá, mete na prisão. Você pode ver quando você vai reivindicar alguma coisa que você está sofrendo, que isso aqui, você foi injusto para você ver. Amém? Daqui a pouco costa o camburão. Amém, irmão? Dá uns 2 tricotó, tranca e selva para ele, desacata a autoridade. Então, por isso, vamos acordar. Então, até agora vocês entenderam? Então, Jesus tinha que vir para quebrar as leis que eram postas. A opressão pelas leis. Né? Quem é advogado, ele sabe, né? Que tem leis que são tão injustas, irmão, que ela já é feita a fim de favorecer certos meios. Os empresários vão fazer umas leis que aquele empresário vai sair bem. Porque se apertar os empresários, nós não ganhamos nada. Então, eles faziam tudo isso. E quando tinha oferta de sacrifício, em vez de ser para o templo, era para encher o seu bolso. E outras coisas, eles fizeram leis que não podia mais ninguém levar roupinha, ninguém podia levar o seu bezerro, tinha que comprar deles. E cada um ficava por ali. Quanto que é? Então, minha ovelha é essa aqui. Tá. E aí? Mas eles tinham que trazer em casa. Eles tinham ovelha em casa, boa, mas não podia trazer, porque tinha que comprar lá. Então, as leis, elas mostram que há um certo empurramento, um certo aconselhamento para que você faça e tenha que fazer. Amém? Então você hoje vem aqui, aí no capítulo 11. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Jesus. É Deus falando conosco. Aí no capítulo agora 11, para não ficar cansativo, quem vinha, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o conselheiro, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele era poderoso, porque ele estava cheio. No capítulo 11, versículo 1, olha como é que ele veio para enfrentar tudo isso aí, irmão, para quebrar, tirar o povo dessas leis. As leis continuaram, mas a opressão já não tinha mais, porque Jesus, eles punham uma lei, fechava aqui, Jesus abriu outra porta lá. Estava com fome, senta na rala, o que eu tenho para fazer, pega 5 pãozinhos, multiplica, todo mundo come. Está doente, não precisa ficar pagando plano de saúde, esperando o SUS e tal. Vem aqui, cheio de fé, que eu te curo. Então, por isso o 11 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que é o que Deus queria deles. Então Deus tinha tudo isso, o caráter, os atributos para trazer a igreja. E ele diz no versículo 3, ele estará no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade em favor dos mansos. E da terra ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus vales matará o perverso. E a justiça habitará a justiça será o seu cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto, aleluia, dos seus reis. Então você viu o caráter de Deus, o poderio de Deus em todas as áreas, sabe, de Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza, Espírito de temor. Então você vê que Jesus, ele veio cheio, aleluia. Agora imagine, para poder vencer todas essas coisas, tem que estar muito cheio, irmão. Você tem que ter força, né? Tem que ser uma fortaleza. Você imagina o bombardeio que ele recebeu quando nasceu o menino, já tentaram matar. Nasceu um menino aí, 3 magos vinham adorar para outra cidade, viu a estrela, já tinha alguém lá dizendo: aonde está esse menino? Diga para mim que eu também vou adorar. E se você prestar atenção, ele teve que fugir do Egito. Muito tempo depois
depois que ele recebeu as ofertas, porque todo mundo e a cidade, até a filha de Raquel, que diz Jeremias, estava chorando pelo seu filho que morreu. A fúria é muito grande em cima dele. Se você prestar atenção, cresceu um pouquinho, estava no templo, e estava falando com os doutores, no capítulo 2 de Lucas, você vai ver, e de repente todos ficaram paralisados e olhavam para eles a maravilha das palavras que ele dizia. E quando ele se perdeu em tempos, a família foi embora. Quando voltaram e ainda perguntaram onde estava ele, estava ensinando. E ele disse, porque eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então você presta atenção, irmão. Deus, ele tem prioridade no seu reino. Amém? Na igreja é o que eu falo. Você não está cheio dele, você não é filho dele, você não foi enviado por ele, você não tem o Espírito dele, você não tem o temor dele, você não tem a graça dele, mesmo da ser humana, você não é tão como Jesus, porque Jesus foi o único que não pecou. Mas irmão, agora irmão, você vem na igreja hoje para quê? Porque você vem na igreja para entender essas coisas. Amém? A vontade de Deus, o querer de Deus, para Deus te encher. Pode ser que você seja uma pessoa que vai ser luz, vai servir, pode ser que você continue vazio. E outra coisa, mas se você continuar vazio, mais cedo ou mais tarde, vai o quê? Você vai ser prisionado, vai para o julgo, vai passar processo, também vai ficar enganado, vai ficar iludido. A gente está com dinheiro no bolso e vazio na alma. Você não viu aquela mulher vendeu um terreno? Atos 5, de Safira. E foi até os discípulos, o apóstolo, no altar. E aí? Fizeram o quê? Mentiram para o sacerdote, para o Pedro. E aí não deram dinheiro. Diz que venderam uma metade. E na mesma hora, disse que caiu morto, porque não mentisse ao homem, mas mentisse ao Espírito Santo. Então você vê, isso é no Novo Testamento, porque aqui uma fala que Jesus não trata de Deus, não trata assim. E se você prestar atenção, depois veio a outra, a minha mulher mentiu também, caiu morta também. E os dois foram sepultados. Então, gente, você veio na casa de Deus, você está tendo uma oportunidade, amém, irmão? Do Senhor, do Salvador. Um Deus poderoso, diga assim, um Deus poderoso. Um Deus cheio, aleluia. E hoje Ele está aqui. E hoje Ele quer fazer algo, mostrar para você que Ele não desceu do céu de bobeira. Jesus não veio na terra ser crucificado. Jesus não veio apanhar, ser esbofeado, não. Jesus veio morrer por mim, morrer por você. A Bíblia fala que Ele tinha que morrer como matador, Ele, como diz Isaías, levado para o matador. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Foi crucificado. E no terceiro dia ressuscitou e se cumpriu nele a vontade do Pai. Então hoje você está aqui na igreja entendendo que todo o projeto de Deus é falado, é avisado, é orientado. As pessoas são convidadas a entrar no propósito de Deus, aleluia. Porque Deus, Ele não brinca de Deus. Ele é Deus embaixo, Ele é Deus em cima. E Deuteronômio 5 diz, eis que Deus é único, Deus embaixo e Deus em cima. Então por isso no capítulo 11 você vê que a justiça estava no seu ombro. E hoje por isso que eu falo para as pessoas que Jesus faz justiça. Pode fazer comigo, qualquer uma, é sério, porque está dentro, está no ombro dele. Deus não é injusto, eu estou orando, Deus, se for eu, então pode meter o correio, pode dar, vou passar o processo, vou ficar solitário, vou ficar sem dinheiro, vou ficar com a boca seca, com a barriga vazia. Amém? Porque quando fala em Deus, a primeira coisa que a pessoa diz é comida. Então quer dizer que eu vou ficar com a barriga vazia, vai ter você pedindo uma macarronada, um molho, uma picanha. Amém? Até eu já pensei, vai ser difícil, porque você engordar, tomar umas vitaminas e tal, vai capaz de matar na academia. Mas não é. Mas Deus está falando de coisa espiritual. A barriga é espiritual. Viu, irmão? Deus quer encher a barriga espiritual. Porque Ele é espírito. Deus quer saciar, Deus quer saciar com a água viva, com a água do Espírito Santo. Então aqui, terminando, eu tenho que encerrar. Quando chegou no capítulo 12, o que você tem que fazer? O que eles tinham que fazer? Veio Jesus, mandado por Deus, mandando a casa do norte, pondo asa na carne, pisando entre eles, porque a Bíblia diz, com formoso aos pés daqueles que anunciam a voz nova. Eu cheguei representando Deus em casa, todo mundo preto, tudo cabeludo, todo mundo doente. Foi a primeira vez que fiz oração, na outra vez não estava mais. Foi na terceira vez, a mesa tudo limpinha, já não via garrafa de tinta. Foi na outra vez, cabelo arrumado, a roupa de uma mulher decente, tá vendo? Por quê? Porque eu fiz evangelismo muitos anos na casa das pessoas. Irmão, eu não conheço. E fiz muitas vezes representação de Deus. E Deus salvou muito o casamento. E você fala, mas Deus salvou muito o casamento, e às vezes você está com problema.
Mas não é, irmão. O problema é que eu continuo crendo em Deus, porque eu tenho que servir Ele, amém, irmão? Aleluia! Porque se eu não está, Ele entra na casa, Ele é Deus. Agora, vai ser do jeito dele, da forma dele. Mas só que uma coisa é certa, a gente mesmo servindo a Deus, vendo Deus fazer muitas vezes, e às vezes você precisa de algo e não tem. Porque a turma fala, às vezes você vê Paulo, eu sou o último dos apóstolos. E muitas vezes sou considerado como escola. Você viu que Jesus falou, olha, eu não tenho nem onde inclinar a cabeça. Vocês querem, siga. Então aqui no capítulo 12, você tem que abrir sua boca e começar a orar a Deus e agradecer. Aleluia. Aleluia, diga glória a Deus. Glória. Então todas essas promessas, toda essa presença de Deus, do Espírito de Deus, do poder de Deus aqui na terra, essa igreja na minha vida, vai mudar a nossa história hoje. A única coisa que ele veio, ele queria achar os corações contritos, os corações quebrantados. Deus queria que você viesse nesse culto e parasse, aleluia, e despertasse para Ele, porque vai chegar um dia que sem Ele não tem salvação. Por isso que ele começou a orar aqui no versículo 1, tem que encerrar, viu? Vamos encerrar, eu estou lendo no tempo. Orarás naquele dia, graças a Deus, aleluia. Ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e me consola. Porque você vê Deus que tinha ira, permitiu a opressão, permitiu as leis oprimir, e eles todos sofreram, padeceram muitos anos. Quando Jesus veio, como ele falou, veio 700 anos, ou 750, mas ele pisou em Israel, e eles passavam no meio do jumentinho, e todos diziam, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando ele passava nos lugares, dizia, bendito seja Deus pelo filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a mim nós vemos Isaías, ele saía da tribo de Judá, ele saía da raiz de Jessé, ele era o escolhido, ele era o filho de Deus, aleluia, nos projetos de Deus para pisar na terra, para salvar, para curar, aleluia, para libertar, e mesmo que ele irou por causa do pecado da terra, pecado das pessoas, negligência da igreja, negligência dos crentes, mas ele resolve, aleluia, ainda perdoar os pecados, ele resolve ainda restaurar novamente. Porque se ele desistir de mim, por exemplo, nos dias que eu estou nas lutas, que eu estou como pastor na igreja, eu estou pouco, como se diz, né? Eu estou, não mais tem que sair. Mas se ele agir, irmão, amém, que ele vai agir, tudo vai mudar, irmão. Porque Jesus, Ele quer só que eu agradeça, aleluia, Ele ser meu Senhor, meu Salvador. Porque antes eu vivia nas drogas, vivia no crime, vivia na idolatria. Eu era um pecador enganado de lá, calpeiro, cheio de cachaça, de droga, de todo tipo. Hoje as pessoas pensam que eu sou violento, irmão. Não sou eu, não forma de falar, porque eu tenho trabalhado muito. Eu tive um problema, porque eu falei uma palavra, mas eu estava com problema. E aí, você vê, é a dificuldade. Eu falei hoje pro meu filho que está ali, até chorou. Eu falei, eu não sou um xandão mais, irmão. Eu saía mesmo com arma, saía com umas coisas que nunca sabe, conhece. Eu fui mudado. Quanta gente até levou meu dinheiro e eu não fui atrás da tiro. Antigamente eu ia com uma metralhadora com 150 tiros e saia do mar. Você acha que se alguém foge de mim para uma cidade próxima, essas coisas, se eu fosse criminoso, uma hora dessa estava se escondendo, tinha que fugir de Campina, porque eu ia estar rachando para todo lado. E não ia brincar nesse dia de lá de 38, não, irmão. Eu ia falar com quem está desses armamentos pesados, comprar uma água, aleluia, um fuzil, já comprar uma água, assim, logo dando volta da montanha, eu já mando lá um foguete, aleluia, irmão. Não pensa que está escondendo em algum lugar de mim aqui na cidade de Campinas. Eu não escondia, antigamente eu saía, eu andava às noites atrás, aquele policial. Olha aí o pastor que você tem hoje. Dia e noite aqui de joelho no chão, pedindo misericórdia para fazer a vontade do teu Deus, porque eu sou grato a Ele, porque eu louvo o nome dEle, porque eu exalto o nome dEle. Aí no versículo 2, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor é Deus, é a minha força, o meu cântico, aleluia. E Ele se tornou a minha salvação, aleluia. Então Ele é a minha salvação. Ele se tornou. Mesmo que não quisesse, Ele veio e curou, sarou, tirou da droga, chamou para ser sacerdote, libertou, curou, mudou minha vida, me deu até uma esposa, fez tudo isso, me deu um carro, fez muitas coisas. Hoje eu sou sacerdote de Deus, eu não vou dar graças a Deus, vim na igreja do Brasil, graças a Deus, céu, pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo Deus poderoso, um Deus santo, um Deus grande, aleluia, irmão. As palavras da minha boca, elas são palavras que têm que ser lançadas diante dele. Aí versículo aqui terminar. 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o teu santo nome, tornai manifesto os seus feitos dos povos, relembrai que Ele é excelso, que Ele é grande o seu nome. Cantai louvores, se você vê na igreja que acabou com a fechada.
não dá, não posso gastar minha voz. Ai, vai dar problema na minha história vocal. Abre essa boca para glorificar a Deus. Dá um glória a Deus mais alto aí, igreja. Glorifica a Deus aí, irmão. Abre a boca, ó Senhor, faz um barulho aí. Diga para o outro lá, nossa, eu estava desempregado, abriu porta, estava doente, estava na idolatria enganado, ele mostrou a verdade e a luz para mim. Um dia eu perdi a família, perdi tudo e restituiu. Eu estava desempregado, abriu porta, estava doente, ele curou. A medicina diz, não tem mais jeito para mim, mas ele disse para mim, tudo pode naquilo que crê em mim. Então dá graças a Deus nessa noite, irmão. Glorifica a Deus, dá santo louvor em Deus, porque Deus é grandioso e grandes coisas feitas por nós, grandes coisas Ele vai fazer, aleluia. E ainda diz no 5, cantar louvores ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas. Saiba disto em toda a terra, exultai, jubilai, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel, no meio de ti, aleluia. Glória. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Aí você vem na igreja, aleluia, aleluia. E muita gente tem preguiça de dobrar o seu joelho. Eu não posso fazer nada que vai borrar minha maquiagem. Eu não posso fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, eu ficar pulando aqui que nem esse pastor gritando ao céu e dizer que Jesus é Salvador, vão dizer que eu sou fanático. Mas quando você vê o seu time ganhar, e se ele está vendo algumas entrevistas aí, só deu um meio de Palmeiras esse ano. Aí você fica becão, palmeirão. Talvez bota até focinho de porco. Essa pessoa bota focinho de porco, outro veste de urubu. Então, irmão, vocês estão falando de Jesus, irmão. Nós estamos falando de Deus, o Senhor do Senhor. Eu acredito que Ele vai salvar. Eu acredito que Ele vai curar. Eu acredito que Ele vai restituir. Eu acredito que eu vou contemplar a vitória. Eu acredito que Deus vai restaurar. Que Ele vai mudar tudo, aleluia, irmão. Eu sei que Ele pode, aleluia. Porque Ele é Senhor, meu Deus. Ele é grande no meio de nós. Tudo se perdeu, tudo parece o fim, tudo parece acabado. Mas na verdade para Ele nada é acabado. Ele, quando entra na causa, Ele vai manifestar o seu poder. E eu vou sair e falar para todo mundo e dar ação de graça. Ele restaurou minha vida, restaurou minha alma, restaurou meu ministério, restaurou minha finança, restaurou minha vida sentimental, restaurou tudo e trouxe de volta aquilo que Ele é para mim, Senhor da minha vida. Coloque o louvor sonho de Deus nesta noite. Eu tenho que encerrar, aleluia, estou dentro do horário. Vai glorificando a Deus agora. Quantas vezes sem dinheiro, sem ninguém, com duas pessoas dizendo Deus vai salvar, Deus vai curar. O empresário chegou para mim, olhou para mim sem dente na boca, falou: o que vai acontecer na minha vida? Quando eu orei por ele, a empresa dele mudou tudo. O casamento dele, a mulher foi embora, queria matar o homem, e quando eu olhei por ele, Deus trouxe ele de volta. Eu vi Deus fazer coisas, abrir portas, dizer que devolver emprego para pessoas que fui mandar embora, e Deus colocar o mesmo emprego e colocar como gerente, aleluia. Orarás naquele dia, graças te dou, aleluia. Sei que tem sido meu. Olha aí, ele tem ciúme de nós. Da minha adoração, não há outra além de ti, ocupando o teu lugar. Dá lugar para ele nessa noite. No meu coração, fiz aliança contigo. Jesus veio com a nova aliança, deu a ceia para ele, disse: esse é o sonho da minha nova aliança pela remissão dos nossos pecados. Pegou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. É a aliança do sonho, quando o fogo não consome, e ninguém pode quebrar. Veja assim o coração, o teu tua fidelidade a ti, ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, meu maior tesouro, eu tenho que dar. Abro mão dos meus sonhos, que a vida quer, e no ciclo do teu rei. E não por meu erro, escolhi sonhar. O diabo diz que o estudo diz que o rei vai ouvir o que ele diz, aleluia. Comigo ele
justiça sobre a terra. Não vem correr e colocar tudo no seu lugar de novo novamente, aleluia. Oh, aleluia. Restaurar essa igreja, restaurar o louvor da igreja. Quantos adoradores chegaram aqui dizendo: a meu Salvador, a meu Senhor. Quantos eles chegarem aqui e dizer: graças a Deus, porque o Senhor é o único que podia me salvar. Graças a Deus, porque o Senhor é grande, vou dar testemunho da aliança toda. Vai enchendo de poder aqui nesta noite, Senhor. Mostra a sua glória, Senhor. Eu estou perdido ainda. O Senhor não tem casa, o Senhor desceu do trono de glória. Mesmo que o Senhor irou, o Senhor se dá uma chance, aleluia. Receba o Espírito. Receba o Espírito. Ovelhas, começa a abrir sua boca, começa a receber. Receba aí, receba aí. Receba aí, receba aí. Abre o nosso amor um pouquinho, coração. Digo sim pro teu rei. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Se você pensou que eu estava lá embaixo, se você pensou que eu estava faltando, se você pensou que acabou, então acabou, aleluia. Está começando agora, diz o Senhor, aleluia. Aleluia, fica uma machina. O Senhor vai glorificar meu nome. O Senhor vai glorificar meu nome, aleluia. Quantas vezes todo mundo disse: não para ele, chama da paz, arreu aqui, tentaram espancar, bater, tentaram queimar, tentaram dirigir, jogaram fogo, e uma das coisas, as águas passou por cima. Mas ele, aleluia, Deus, aleluia, Ele é Senhor, Ele está conosco. Eu cheguei, eu tive um encontro incrível com Ele. Escrevi uma pessoa e disse: eu tive um encontro incrível com Deus. Aleluia. Eu fiquei cheio. Aí você fala: mas não vai ter dor, não vai ter. Sim, isso faz parte de ser ser humano. Levanta a mão para cá, eu tenho que encerrar. Diga assim: meu Deus, eu entendi que às vezes eu quero socorro, mas ninguém tem o socorro que eu preciso, porque o socorro vem de ti. Eu vou focar em ti agora. Diga para ele: na vigília eu vou vir aqui, e quando eu fizer orações a Deus, diga: eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pela minha esposa, eu vou orar pelo meu filho, vou orar pelo meu noivado, vou orar pelo meu vizinho, vou clamar aqui porque o Senhor tem socorro. Diga: eu vou orar pelo pastor da igreja, vou orar para esta obra vivar, vou orar para ver a prosperidade chegar, eu vou orar para ver os céus abertos, eu vou orar para que crentes que chegam doentes serão curados, eu vou orar para que o cego e o coxo, o paralítico anda. Aleluia, diga: Deus, aleluia, nesta noite, aleluia. Receba agora a bênção de Deus nesta noite. Ó, obreiro, vai agora, só 2 minutinhos de oração, vai falando em língua. Ó, obreiro ali, o Marcos, vai recebendo, vai comendo, o Senhor vai fazer você falar em língua. As moças, as obreiras, as jovens estão aí no fundo, abre sua boca. Não vou ficar falando o nome, mas vocês estão presentes, abre sua boca. Ele quer encher, ele quer achar de cima, aleluia. Ele quer colocar conhecimento, quer colocar palavra, quer colocar poder. Vai recebendo, receba aí, receba dele aí, receba aí. Se ele achar você nesta noite, ele vai colocar. Vai colocar as leis dentro de você, vai colocar o testemunho, vai colocar a palavra, vai colocar a doutrina, vai colocar a autoridade. Aí você vai representá-la. Assim ele fez com os discípulos, Pedro, Tiago e João, os 12 apóstolos, porque ele tinha que levantar 12, e do 12, 70, e depois hoje são milhões de pessoas. Deus, obrigado nessa noite pela vitória vem de ti, Senhor. Eu quero bênção na vida, aleluia, dessas pessoas, quero também na minha. Cheguei aqui muitas vezes mal, Senhor, hoje passei um pouco de dificuldade, às vezes nas noites, ó Deus, mas eu quero continuar, Pai. Pela Maria, Senhor, toca nela nessa noite, ó Pai, traga ela, Senhor, a visão, traga ela,
ela, meu Pai, a memória nesta noite. Toca, Senhor, em cada esposa, de cada pessoa aqui, Senhor. Traga, Senhor, Pai, traga de volta, ó Deus. Vem o conhecimento, vem a sua palavra. Ó Deus, esse tudo ali de volta. Tira, Senhor, tudo que foi destruição, papai. Demônios que invadiram, ó Pai, colocando jugo, colocando medo, ó Pai, colocando pavor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os obreiros poderosamente nesses dias. Abre as portas para eles, ó Deus, que leis que forem injustas, coisas que forem injustas contra eles, ó Pai, aonde eles entraram, aonde eles saíram, toda injustiça caia por terra agora, em nome de Jesus. Diga toda injustiça agora, concorda comigo, caia por terra agora. Diga doenças, enfermidades, males agora, todo mal, caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aplauda ele agora em nome do Senhor, em nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, amém. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vou em paz e que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora, que emoção vai agradecer aí sobre você nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Último aviso, vai começar a partir das 9h30, né? O máximo 15 para as 10 nós temos que iniciar, porque passa muito rápido. A outra vigília começamos às 10 horas, quando viu palavra, da meia-noite, quer dizer, não vimos palavra, não oramos nada. Mas aí Deus não se agrada. Então, venha em nome de Jesus. Amém? Pode desligar, meu irmão. Eu só estava fazendo um anúncio.